Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos neste dia 23 de maio, domingo, dia de Pentecostes. Nós encerramos agora todo esse tempo da Páscoa, que nós começamos lá em quarta-feira de cinza, e hoje em Pentecostes nós encerramos esse ciclo. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nossa paróquia está aí, nesse processo ainda de reabertura, tomando consciência de como agir, do que fazer, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e luz, que Deus guie e ilumine o nosso coração. E de modo muito particular hoje, pedindo a Deus que envie sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa paróquia, o Espírito Santo de Deus. A nossa fé, ela é construída na Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que é uma família, Deus que é uma comunidade de amor de três pessoas com seu modo de ser, mas ao mesmo tempo o único Deus agindo na história da humanidade. O Espírito Santo de Deus, ele é muito presente na chegada de Jesus na Terra. Os primeiros atos de presença de Jesus é o Espírito que vai conduzindo tudo. Depois ele se ausenta, quando Jesus é batizado, o Espírito se ausenta. Viu? E Jesus tem a responsabilidade de realizar a sua missão, a sua tarefa na sua vida pública, diante daquilo até o momento da cruz. E quando chega a cruz, Deus que é Pai interfere, mas a morte é feita para o pecado e não para quem não pecou. E por isso Deus que é Pai, Criador da vida, Ele devolve a Jesus a possibilidade de continuar vivendo do seu Filho e agora na condição de ressuscitado. E esse ressuscitado, ele volta e vai ao encontro dos seus durante um período. Pentecostes são 50 dias, Penta é 50 dias depois da Páscoa. Esse número simbólico, 40 dias é o tempo da Quaresma e 50 dias depois da Páscoa é o dia de Pentecostes. E esse Jesus que foi ao encontro dos seus durante tanto tempo e ali recobrando e reconstruindo cada um deles diante do impacto da Sexta-feira da Paixão, chega um determinado momento, Jesus tem que se ausentar da vida deles, porque eles precisam assumir a sua responsabilidade de dar continuidade ao que aprenderam de Jesus, a opção e a escolha deles. E diante do sentimento de abandono, de ausência, nós não temos mais Jesus aqui vivo, nós não temos mais o ressuscitado, não podemos nos encontrar com Ele, Ele não vem até a mesa com a gente, Ele não vai caminhar conosco, Ele não vai nos ajudar na pesca, Ele não vai assar um peixe para nós recebemos a presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então nós temos um Deus que é Pai Criador, que nos dá a vida, nós temos um Deus que é um filho, um irmão, alguém no mesmo pé de igualdade de nós, que nos ensina a viver a vida nesse mundo. E agora vem o Espírito Santo de Deus, que Ele não está diante de nós, não está numa esfera lontana, mas Ele começa a habitar dentro de nós. Ele começa a marcar a sua presença no interior de cada um de nós.
O que a gente pode chamar de Pentecoste, uma definição que eu gosto muito de Pentecostes, é o momento em que há um despertar da consciência. Alguns acham que ser possuído pelo Espírito Santo é entrar num estado de êxtase, de uma emoção muito forte, de um estado de alucinação, alguma coisa assim. Mas a Sagrada Escritura vai te mostrando que a experiência do Espírito Santo, ele desperta a consciência. Ele nos leva a usar uma linguagem diferente que é a linguagem de Deus. Ele nos leva a arrancar dentro de nós o sentimento de culpa, o sentimento de abandono, o sentimento de um Zé Ninguém, de um nada nesse mundo, de alguém que é desprezado por Deus ou abandonado por Deus, e nos dá a coragem, a força da gente continuar perseverando. É o Espírito Santo que mantém a igreja viva apesar dos seus pecados, apesar de nós, os padres, os bispos, os religiosos, apesar de toda a nossa fragilidade. É o Espírito Santo que vai mantendo a presença viva do Evangelho nessa história e vai ressuscitando santos que servem para nós como referencial de humanidade. Pessoas, homens e mulheres que servem para nós como referencial de humanidade. O Evangelho que a Igreja nos coloca hoje, ele nos traz algumas coisas importantes para nós. Ao anoitecer, no primeiro dia da semana, significa domingo à tarde. Domingo à tarde era o momento em que as comunidades primitivas se reuniam para celebrar a Eucaristia. Então nós estamos no Evangelho num contexto eucarístico. A Santa Ceia é um jantar, é à noite. E no primeiro dia da semana, que é o domingo, no finalzinho do dia, as comunidades se reuniam para celebrar a Eucaristia. Por isso nós estamos nesse contexto. Mas essa comunidade que está celebrando a Eucaristia aí no finalzinho do domingo, essa comunidade tem medo. Por isso as portas fechadas, por medo dos judeus. Porque estavam sendo perseguidos, estavam sendo condenados, estavam sendo ameaçados. Então é uma comunidade que persevera na fé, mas tem medo. O medo está presente ali, por isso as portas fechadas. O medo de perder a vida, o medo de serem atacados, o medo de serem condenados. E por isso essa comunidade, nesse contexto eucarístico, é uma comunidade que tem muito medo. Nós vivemos num tempo de medo. Medo da vida não dar certo, medo de pegar um Covid e morrer, medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir se formar, medo de não conseguir um emprego. Nós temos muito medo, porque o mal está muito presente por aí. O mal está presente quando eu fico doente, o mal está presente quando eu sou ofendido, o mal está presente quando eu perco o emprego, o mal está presente quando eu não consigo pagar minhas contas, o mal está presente quando há crime no mundo, o mal está presente quando a gente institucionaliza, por exemplo, o nazismo, colocou como regra matar judeus e todo mundo aprovava isso. Então a gente vai olhando esse mal aí e essa comunidade eucarística dos discípulos, amado, ela está com medo, mas mesmo assim ela reza. O fato das portas fechadas nos mostra uma coisa: Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, diz: a paz esteja convosco. Não se diz que Jesus abriu e fechou a porta, independente de portas fechadas e trancadas, fruto do medo, porque nós fechamos as portas porque temos medo. Eu tranco a porta da minha casa porque eu tenho medo do ladrão, tenho medo de alguma coisa. Então, isso não impede do ressuscitado de colocar-se no centro dessa comunidade que está em oração. E aí que a gente descobre que é uma coisa importante para nós entender. Quando eu vou celebrar a Eucaristia, eu tenho que lembrar sempre que o importante é a Eucaristia. Não é a roupa da outra pessoa, não é a presença ou ausência de alguém, não é a vida certa ou errada de alguém, mas eu tenho que lembrar que dentro de um contexto de missa, o centro é Jesus Cristo.
E quando eu começo a me perguntar sobre regrinhas, vai ou não vai ter, tem ou não tem, pode ou não pode, eu estou esquecendo que o centro é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, que deve ser o centro da nossa vida, da nossa Eucaristia, Ele só pode me oferecer uma coisa, que é os seus bens messiânicos. Os bens messiânicos é a paz. Os bens messiânicos é a paz. A paz não é a ausência de conflitos, de problemas, dificuldades, nada disso. Não é a gente viver de férias eternamente no paraíso terrestre, não é isso. Isso nos leva à depressão. Um ser humano em que a vida dá tudo certo, acha a vida insuportável. O ser humano que acha que tudo funciona e tudo consegue, imagina você se tudo que você quer na vida você faz e pode, quer. A gente tem gente extremamente famosa, rica e bilionária, que preferiram se matar do que viver a vida que eles tinham, com tudo aquilo que eles podiam. Viu? Então o que é que nós temos? Esse Jesus que coloca-se no centro dessa comunidade, mesmo com medo, reunida para rezar a Eucaristia, Ele nos oferece essa paz. E essa paz significa que, independente dos problemas, eu tenho como ponto fixo do meu olhar a presença de Jesus no centro da minha vida e no centro da minha comunidade. Por isso as comunidades, no lugar de ficar falando certas coisinhas, deveriam preocupar-se em falar sobre Jesus Cristo. As nossas conversas deveriam ser mais sobre Jesus e não tanto sobre os nossos problemas, sobre os defeitos dos outros. As nossas conversas deveriam ser mais ligadas sobre o testemunho e a presença do Evangelho na nossa vida, que nós não iríamos partilhar certas coisas, que nós não iríamos acreditar em certas informações, que a gente não iria dar importância a certas opiniões, que nós não seríamos vítimas com tanta facilidade de fake news, viu? De fake news que tanto mal faz. E dessas pessoas que com ódio no coração ficam produzindo informações falsas para quem acredita em qualquer coisa, para quem acredita em qualquer coisa. Por isso, esse Jesus nos oferece a paz. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Quem está presente é o mesmo ressuscitado. Quem atravessou essa porta, quem colocou-se no centro dessa comunidade, é o ressuscitado, é o homem da cruz. Quem está me oferecendo a paz é alguém que foi morto na cruz, que só viu violência na frente dele, só viu injustiça, teria tudo para ser alguém amargo e oferecer vingança. Mas esse que apresenta as mãos e o lado e oferece a paz é esse Jesus que foi crucificado, que foi reprovado. E ele volta não com sentimento de vingança. Ele apresenta, eu sou o mesmo. Aquele que estava lá na cruz, que morreu, sou eu. Por isso está aqui. E depois que ele apresenta as mãos e o lado, então o que gera isso nos discípulos? Alegria. Essa comunidade de medo, agora ela é uma comunidade alegre. Porque a gente precisa se encontrar com o ressuscitado e saber que ele passou por aquilo e mesmo passando por tudo aquilo, ele se encontra comigo e me oferece paz. Não me oferece guerra, nem vingança, não me oferece nenhuma maldade. Por isso, ver o Senhor ressuscitado nos dá alegria, nos faz felizes. E novamente Jesus insiste, a paz esteja convosco. Viu? Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, quer dizer, Jesus agora reforça a paz, ele confirma que ele é enviado pelo Pai e ele partilha essa missão agora com os seus. Como o Pai me enviou, agora eu também vos envio. Vocês são pessoas agora que vão levar paz, apesar de estarem com medo e estarem sendo ameaçados. Mas são pessoas que vão levar a paz. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e a quem não os perdoardes, lhes serão retidos. É muito bonito o Evangelho de João, porque cada palavrinha é uma história. Cada palavrinha que a gente escuta é uma história. Então agora nós temos, porque para João, Pentecostes não se dá 50 dias depois da Páscoa. Para o Evangelho de João se dá no dia da ressurreição, e no dia da ressurreição é o primeiro dia da semana, no finalzinho no contexto eucarístico. Ali Jesus sopra o Espírito Santo.
receber o Espírito Santo. E qual que é a missão de quem recebe o Espírito Santo? O que vem a orientação logo em seguida, já que agora nós somos enviados, da mesma forma que Deus enviou o seu Filho, agora Jesus envia cada um de nós ao mundo, quem recebe o Espírito Santo é alguém que é capaz de perdoar. Perdão é diferente de desculpa. Perdão significa que é o máximo de doação que eu posso dar para quem não merece. Por isso, perdão é ligado à injustiça, porque você vai oferecer algo para quem não merece. Por isso o perdão é tão difícil. Você oferecer algo, ou seja, você vai oferecer vida para quem não merece, porque a pessoa não merece, ela é culpada. Desculpa quer dizer, eu não sou culpado. Eu estou andando, me distraí, esbarrei em alguém, mas eu não esbarrei porque eu queria. Eu não sou culpado porque eu não queria fazer isso, mas eu acabei fazendo, por isso me desce. Eu não culpa minha. Mas o perdão não. O perdão é quando você tem uma atitude de fazer algo por alguém e essa pessoa não merece. Essa pessoa não merece. No Pai Nosso é a única oração em que eu estou pedindo algo a Deus, porque eu já estou praticando. Perdoai os meus pecados, assim como eu estou perdoando aqueles que estão me devendo, os meus devedores, aqueles que me ofenderam. Então, quer dizer, o que nós temos nessa reflexão aí? Que ser guiado pelo Espírito Santo, a primeira coisa é nos deparar com o perdão. Viu? E esse perdão de quem é guiado pelo Espírito Santo, ele me leva a uma comunhão profunda com Deus. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, mas também tem uma consequência grave. Aqueles que não podem ser perdoados. Aqueles que não podem ser perdoados. O que o Evangelho diz como pecado contra o Espírito Santo que não pode ser perdoado, significa chamar Deus de demônio. Jesus falou isso, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, porque Jesus tinha acabado de ser chamado como príncipe dos Beuzebu. Então quer dizer, Jesus é chamado de demônio. Chamar Deus de demônio, esse é um pecado que não pode ser perdoado, que acaba sendo retido. Mas a primeira etapa de quem recebe o Espírito Santo é essa atitude de quem perdoa, de quem tem a responsabilidade de oferecer vida para quem não merece, de quem ajuda quem não merece, de quem faz o bem para quem não gosta. Por isso é tão difícil essa questão. Mas aquela comunidade também tem uma responsabilidade diante do mundo. Aqueles que matam Deus, a não ser que sejam ignorantes e não saibam o que estão fazendo, Jesus salvou muitos ao fazer isso, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí Jesus garantiu a salvação de muita gente, a absolvição comunitária, viu, na cruz. Então o que nós temos agora é isso, ser guiado pelo Espírito Santo. Eu gosto muito da expressão despertar da consciência, é abrir a inteligência, é abrir os olhos, é abrir a consciência e saber do que Deus espera de mim, da responsabilidade agora de ser enviado, da minha responsabilidade agora de ser presença nesse mundo, da minha responsabilidade agora de tentar fazer a vontade de Deus e aquilo que Jesus me ensinou através da oração e do Evangelho, para que eu possa conduzir a minha história, conduzir a minha vida, fazer com que o Espírito Santo que habita dentro de mim me faça mostrar o que Deus, a presença de Deus nesse mundo. Nós não rezamos para Deus, a gente tem que aprender a rezar em Deus. Rezar em Deus. Não basta falar de Deus, é preciso também aprender a falar com Deus. Falar com Deus, agir em Deus. Saber que quando eu faço bem ao próximo, quando eu ajudo, quando eu me preocupo com as coisas para que elas sejam melhores, é sinal que existe um Espírito Santo que está aí. Mas também é verdade que às vezes o Espírito Santo vai nos cutucando para a gente largar de comodismo, vai nos cutucando para a gente largar de ser preguiçoso. Um outro assunto que eu gostaria de colocar nesse dia de Pentecostes é que na ausência de Jesus vem o Espírito Santo e a gente acaba colocando o Espírito Santo para conduzir todo o processo
que vai ser iniciado. A gente encerra esse trabalho de gravar aqui, de oferecer à paróquia este trabalho de reflexão, porque isso foi feito durante um período, no tempo da pandemia. Aos poucos a gente vai retomando e tentando recuperar a vida ainda, apesar que estamos ainda numa pandemia, mas haverá algumas mudanças no quadro da nossa comunidade redentorista no meio do ano. Um confrade nosso já foi embora essa semana, e deverá vir novos confrades no meio do ano para assumir a responsabilidade por essa paróquia. As mudanças não é fruto de problemas, não estamos com problema de convivência aqui, não é questão de problema moral, não é problema de má conduta nossa, não é nada dessas coisas, são mudanças necessárias dentro de um contexto. Nós fazemos parte de um grupo dos missionários redentoristas da província de Goiás, estamos numa situação delicada em relação à Trindade, e isso acaba refletindo em todo o contexto da congregação dentro da nossa província. Eu não sei onde eu vou morar no próximo semestre e não sei bem também o próximo ano, mas tomarei algumas decisões a respeito da minha vida, da minha história e do meu futuro como padre, como pessoa, sacerdote da igreja, na qual a vida vai me cobrando um pouco mais. A gente agradece, foi um trabalho oferecido a todos com muito carinho, muita dedicação. Aqueles que acompanharam, penso que aprenderam alguma coisa. E aí vamos ver como é que vai ser todo esse processo de mudança da nossa paróquia, coisas que acontecem na vida religiosa e quais são as decisões que a gente vai ter que tomar em relação ao nosso futuro até o próximo semestre, até o próximo ano. Por isso, nosso muito obrigado, agradeço, pedimos perdão por alguma coisa, mas encerramos no dia de Pentecostes, pedindo que o Espírito Santo conduza a vida de todos nós, que o Espírito Santo conduza a vida dessa paróquia e que o Espírito Santo conduza o nosso futuro e a vida de cada um que esteve aí nos acompanhando e rezando conosco durante esse período. Um abraço e até mais.